Oi, meu povo! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Se é a sua primeira vez por aqui, por favor, se inscreva, ative as notificações, porque se esse vídeo está lhe sendo útil, muito provavelmente vários outros aqui do canal também serão. E se não é a sua primeira vez, muito obrigada por continuar por aqui, tá? Fico muito feliz. Hoje nós vamos falar sobre banner. Banner é um tipo de texto que nós estudamos aqui em redação, então nossa aula de hoje é de redação e nós vamos entender o que é um banner e como podemos fazer um. Primeiro, a palavra banner, ela vem do inglês que significa bandeira. Só essa informação aí já traz uma ideia pra gente de como é, né, o formato, de como funciona esse gênero. Normalmente nós utilizamos o banner como uma ferramenta de divulgação, podendo ser impresso ou digital. Muito embora hoje em dia o banner não seja utilizado apenas para essa finalidade, tá? Não é só divulgação. Pode conter várias outras informações em um banner. Normalmente, o banner impresso costuma ser feito em tamanho maior do que um cartaz, mas isso aqui é bastante relativo, né? Porque eu posso ter cartazes grandões, posso ter banners não tão grandes assim, então isso aqui é relativo, porém, em geral, o banner costuma ter um tamanho maior do que o de um cartaz. Normalmente ele é feito em um material resistente, como por exemplo uma lona, e ele pode ser em formato vertical, como esse exemplo aqui da imagem, ou em formato horizontal, como uma bandeira mesmo, como aquele formato de bandeira. Se você me perguntar, então como é que eu diferencio um banner de cartaz? Não precisa diferenciar, gente. Sabe por quê? Porque o banner nada mais é do que um tipo de cartaz, tá? O que eu tenho ali no banner, aquele conteúdo que eu tenho no banner, pode envolver também a ideia de cartaz tranquilamente, porém, normalmente, se for impresso, esse banner ele vai ter uma qualidade um pouco superior. Normalmente ele é fabricado em um material impermeável, que possa ser exposto, que não vai ser molhado e etc, tá? Já o banner digital, esse que costuma circular nas páginas da web, normalmente tem aquele mesmo formato, né, do impresso, com o mesmo tipo de recurso, porém, nesse tipo de banner eu posso incluir diversos recursos extras, como por exemplo animações. Eu posso tornar esse banner um áudio banner. Não sei se vocês já passaram por isso, mas existem muitos sites que você acessa para um determinado fim e existe lá um banner, né, publicitário, e do nada começa a sair som desse banner, né? E às vezes você fica procurando, meu Deus, de onde é que tá saindo esse som? E aí você vai lá e encontra um lugarzinho que você pode fechar e parar de ouvir aquela propaganda. E da mesma forma que eu tenho áudio banner, eu posso ter um vídeo banner, que é quando eu coloco ali animações visuais, né? E pode ter áudio também, num formato de banner, né? Como uma propaganda ali em algum lugar. Lembrando que um banner, ele pode incluir aqui dentro dele aquelas características todas de anúncio publicitário. Se você não viu ainda, aqui no canal tem um vídeo sobre anúncio publicitário. Tem um vídeo sobre cartaz também, caso você queira tirar dúvida. Eu vou deixar linkados os dois aí nos cards para vocês irem lá conferir. Caso vocês estejam pensando em criar um banner, assistir ao vídeo sobre anúncio publicitário é muito bacana, tá? Eu preciso ter em mente que algumas características para o banner são muito importantes. Primeiramente, a localização. Eu preciso definir uma localização estratégica ao divulgar um banner, seja ele impresso ou virtual. Se é impresso, eu vou colocar numa posição, em um espaço em que o meu público-alvo consiga visualizar aquele meu banner, né? Então, tenho essa estratégia. Da mesma forma, se for online, eu preciso pensar em quais páginas daquele site web as pessoas vão passar mais tempo ou vão ter que passar. Por exemplo, normalmente o banner aparece na parte superior dos sites. Pode ser numa lateral? Pode. Mas, em geral, no topo do site. Por quê? Porque não é todo mundo que vai sair rolando o site até o final. Então, se eu coloco o banner lá embaixo, eu corro o risco de ninguém ver. Então, tanto para o digital como o impresso, é importante... Então, tanto para o digital como para o impresso, é importante que eu pense bem nessa localização, que seja uma visualização rápida para o leitor.
É interessante eu pensar bem nas cores, escolher cores fortes e vibrantes que chamem a atenção do leitor para aquele cartaz. Eu devo associar palavras e imagens, tá? O cérebro da gente lê a imagem muito mais rápido do que lê um texto. Tanto é que a gente nasce lendo imagens, mas a gente leva um tempo para aprender a ler palavras, não é assim? Então, se você passa por um cartaz e a imagem dele é atrativa e se relaciona com o texto escrito, isso ajuda muito o leitor a enxergar o seu banner com mais facilidade. As imagens devem ser de qualidade, tanto é que se você for fazer um banner impresso numa gráfica, normalmente a gráfica vai definir qual é a qualidade mínima para aquela imagem ser impressa. Por quê? Porque se eu vou imprimir um tamanho grande e a resolução da imagem é ruim, aquela imagem vai ficar toda pixelada, né? Aparecendo ali aqueles quadradinhos na imagem, o que não é legal, e normalmente a empresa que vai imprimir já não quer passar por isso, porque, querendo ou não, no momento em que você divulga um material produzido por aquela marca e aquele material está mal feito, a marca também se prejudica, né? Então a imagem precisa ser de qualidade. Devo definir apenas informações importantes, por quê? Porque o meu banner era um texto rápido, que precisa ser objetivo. Então eu vou definir só as informações mais importantes e por isso eu vou compor ali um texto curto, que seja visual, que seja atraente, como eu já disse, e a linguagem deve ser direta e objetiva justamente para contemplar essa ideia do texto curto. Por que as pessoas fazem banners hoje em dia? O principal objetivo que mais costuma ser utilizado é o de divulgação. Para divulgar um produto, uma marca, um serviço, como no exemplo que vocês estão vendo aí. Mas hoje em dia é muito comum que se utilize também para decorar eventos. Percebem nessa imagem? Quem nunca foi no aniversário ou numa formatura e viu um banner desse com a imagem do formando ou do aniversariante? Então o banner assumiu novas funções, novas possibilidades de uso. Da mesma forma, pode ser usado para informar, para postar avisos em grandes empresas, um aviso interessante, ou em órgãos públicos informativos interessantes. E por que o banner e não um cartaz? Porque o banner tem uma durabilidade muito maior, uma qualidade superior, ele é mais atrativo do que um mero cartaz em papel colado na parede. Se você vai criar o seu banner, primeiramente pesquise bem, conheça bem as informações que você quer divulgar, vá criando frases curtas e objetivas que tenham efeito, que façam efeito para o leitor, escolha imagens que se adequem, que se relacionem com o texto que você está escrevendo, escolha cores contrastantes para o seu layout. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas possibilidades de cores contrastantes. Organize os elementos do banner para que ocupem bem o espaço. Não dá para eu escolher um banner enorme e só usar 50% daquele espaço. Eu preciso dispor as minhas palavras, as minhas imagens de uma maneira que eu contemple o espaço inteiro do banner. Preciso definir locais estratégicos para expor, como eu falei. Tanto digital como impresso, é importante que eu escolha um espaço estratégico para fazer essa divulgação. Quando eu falo em cores, é interessante a gente pensar no círculo cromático. O círculo cromático, como vocês estão vendo aqui na imagem, é isso aqui. Ele te ajuda a definir quais cores são complementares. Então, por exemplo, se eu quero sobrepor uma cor a outra, como no título desse vídeo, eu coloquei lá na thumb um texto e aí eu tenho, a palavra banner em laranja com o fundozinho azul, não é isso? Eu coloquei essas duas cores. Por que eu coloquei essas duas cores? Porque o laranja e o azul, elas são cores complementares. Então, se eu coloco uma sobre a outra, elas vão se destacar. Por quê? Porque elas não são muito parecidas. Ela tem tons diferentes. A laranja, por exemplo, é uma cor quente e o azul é uma cor fria. Então, eu tenho essa possibilidade aqui, de usar cores complementares. Posso usar cores complementares divididas, que normalmente eu vou fazer quando eu tiver aqui, 3 cores compondo um determinado layout, e aí eu posso fazer esse triângulo em diversos sentidos diferentes, Aqui eu tenho essas 3 cores, mas eu poderia fazer assim, aqui o laranja, o roxinho, o azul. Poderia? Poderia. Normalmente, se eu quiser combinar, eu posso pensar aqui, em cores análogas que se pareçam, ou em uma harmonia tríade. Aqui eu tenho um triângulo
mais equilátero aqui no círculo cromático, me ajudando a definir as cores. Então isso aconteceu aqui na capa do vídeo e eu trouxe um exemplo aqui muito bacana para vocês observarem. Olha só, nesse cartaz eu tenho aqui cores análogas. Percebem que essas três cores estão mais ou menos nessa paleta aqui? São cores bem parecidas. E para contrastar, eu coloco uma cor aqui, ó, complementar, que está do outro lado da paleta de cores cromáticas. Então aqui eu coloquei o amarelo, aqui também o amarelo e o branco, que é coringão, né? Branco e preto costumam combinar com tudo. Então é muito comum que se utilize aí o branco para destacar alguma coisa ou o preto. Uma sugestão: se você for criar um banner digital, você pode utilizar a mesma ferramenta que eu utilizei para criar esse slide, por exemplo, que é o Canva. Já falei muito do Canva aqui com vocês. É uma ferramenta que eu gosto muito por ser gratuita e por conter diversos recursos diferentes. Lá no Canva, se você quiser criar um banner, eu sugiro que você utilize o layout de cartaz, tá? Isso eu estou falando hoje, 2020, na data que esse vídeo vai sair, porque o Canva tem se atualizado bastante. Então, de repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que você já encontre um layout lá chamado banner, tá? Mas hoje em dia o que nós temos é o formato de cartaz, que funciona bastante aqui. Se você quiser um banner vertical, mas quiser horizontal, eu acho que o formato de apresentação também funciona bastante, tá bom? Então por hoje é só. Espero ter ajudado vocês. Se ajudei, por favor, deixem um like, comentem aí, compartilhem esse vídeo com quem também está precisando estudar esse conteúdo, tá certo? Beijos!